Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde é Vida. Eu sou Navarro, trazendo muita informação boa para você que está nos assistindo neste sábado na TV Sol. O programa de hoje reprisaremos duas entrevistas. A primeira com a professora de Educação Física, Fernanda Lima, e a segunda com a psicóloga Helena Bassi, começando o mês de outubro, que é o mês delas, né, Outubro Rosa, focando aí na campanha do câncer de mama, para você lembrar de fazer o exame a cada 6 em 6 meses. E é com essa frase que iniciamos o programa de hoje. Hoje, uma entrevistada muito especial na educadora física e empresária Fernanda Lima. Olá, Fernanda. Olá, tudo bem? Tudo bem. Agradeço você ter aceito o nosso convite, né, participar do nosso programa. Fernanda, eu gostaria de saber com você, né, que você é educadora física, né, com pós-graduação em osteopatia muscular, né, que é uma área bem interessante, que trata tanto a parte de ossos, tanto a parte de músculos, né? E também você é empresária, é isso, Fernanda? Isso. Eu sou educadora física há 14 anos, né? E atualmente estou fazendo a pós-graduação na área de lesões e doenças osteomusculares, onde a gente estuda e reabilita pessoas com possíveis lesões e doenças, que é o foco do nosso trabalho no Estúdio F. Seria um trabalho mais direcionado. Entendi. Então vocês trabalham hoje direcionados, né, numa correção de posturas e tudo mais? Correção postural, pós-AVC, pós-lesão, pós-acidente, tudo com um embasamento científico, né, e uma recomendação médica. Então, normalmente, o ortopedista libera, a pessoa passa pelo processo de fisioterapia e a gente continua o fortalecimento lá no estúdio, com a atividade física. Entendi. Não, bacana. Lembrando que nós estamos agora numa distância segura, né, com álcool em gel passado nas nossas mãos, nós podemos tirar máscaras, né? Então, Fernanda, como nós hoje podemos treinar em segurança? Olha, Navarro, essa questão de segurança, é muito difícil falar que a gente tem atualmente uma segurança 100% para fazer qualquer coisa, né? Então, assim, eu creio que todo mundo está suscetível ao contato com o vírus uma hora ou outra. Seja no treino, seja você vai ao supermercado. Se você não sai uma hora ou outra, vem alguém até a tua casa. Então, o que a gente bate muito na tecla de como se proteger. Treinar, fortalecer o sistema imunológico para que quando a gente passar por esse contato com o vírus, seja de forma mais amena. Entendi. Então vocês estão seguindo todos os protocolos de segurança? Todos os protocolos de segurança para evitar o máximo possível o contato com o vírus e tentar conscientizar as pessoas para fortalecer o próprio sistema imunológico, para caso ocorra, tenhamos, né, aí o máximo de tranquilidade no processo de recuperação. Bacana. Eu estive analisando uma pesquisa, né, de uma equipe da Universidade da Califórnia, no qual eles verificaram que pacientes, né, que praticam atividade física regularmente, né, têm condições melhores durante o estudo do Covid, né, que foram 50 mil pessoas estudadas, né, que pegaram o Covid-19 no ano passado, e do qual foi realizado esse estudo agora, tendo essa análise, que elas tiveram 8 vezes mais chances de sobrevivência e melhora da imunidade. O que você acha sobre isso? Sim, concordo plenamente. 34%, isso é cientificamente comprovado, 34% das internações em atletas, elas diminuíram se a pessoa treina. Não precisa ser atleta de ponta, mas se a pessoa tem um treinamento, tem um sistema imunológico melhor do que quem está sedentário ou com alguma comorbidade, realmente a recuperação é bem melhor. Entendi. Então você está de acordo com essa recuperação 8 vezes melhor do que uma pessoa que não pratica exercício físico? Total. Então realmente o exercício físico ele faz a diferença na vida e na imunidade das pessoas? Com certeza. Não, bacana. Haja visto os nossos alunos que fazem atividade física frequente lá, a recuperação é outra. Não que eles não estão suscetíveis a ser contaminados, né? Mas a recuperação é bem mais rápida. Entendi. Então, bacana. Que prova, né, que esse estudo está correto, né? Porque você é uma pessoa que tem experiência na área, né, 14 anos já, na área da saúde, e você vivencia isso.
Então, como foi para você, né, essa adaptação, né, qual a sua opinião sobre essa adaptação dessas melhorias sobre a parte de regularizar um treino, né? Você realmente acha que esses treinos regulares, eles vão melhorar não só a imunidade, mas que no seu caso, né, a postura, algumas comorbidades que já existem, né, nos seus alunos, né, que são pacientes vindo de médicos, né, e tudo mais? Sim, tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é orientar, é um primeiro contato com o cliente, com o aluno, orientar como ele pode começar a fazer atividade física. Porque as pessoas, Covid, a gente já está aí nessa pandemia há mais de um ano, então elas leem que a atividade física melhora o sistema imunológico, cardiorrespiratório, pulmonar, o que é um fato. E às vezes elas querem começar a fazer todos os dias, e uma pessoa sedentária começa muito mais, com uma frequência muito maior do que o que ela está habituada, que é no momento zero. Então a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que chama resposta imunossupressora. O que é isso? O nosso organismo de uma pessoa sedentária, imagina, ele está parado, está sem fazer nada, de repente, com medo do Covid, ele quer melhorar o sistema imunológico e começa a treinar todos os dias de forma intensa. O organismo não entende, não se adapta legal a uma carga excessiva de treino e combate com essa resposta imunossupressora. O que é isso? Então, ele vai combater esse agente que ele não está entendendo o que é. Então, ele acaba inflamando ao invés de melhorar. Então, qual é a recomendação, inclusive da OMS, tá? Da OMS e de nós educadores físicos? Se você é sedentário, se você nunca fez nada e quer melhorar seu condicionamento, comece com a prática regular, tá? Ao menos 3 vezes por semana. Entendi. Então, uma prática regular pelo menos 3 vezes por semana. Moderada. Moderada. Então, não adianta eu chegar lá agora e pegar pesado no treino. Comecei a treinar hoje. Aí agora eu vou pegar muito pesado que amanhã eu não vou aguentar, é isso? Exato. Se você é sedentário, não faça isso que sua imunidade não melhora, muito pelo contrário. Entendi. Aí seria o efeito oposto do esperado. Seria o efeito oposto. Então, a recomendação para realmente você se prevenir é sedentário, comece de forma regular, consistente e moderada. Entendi. Tá? Agora, se você já treina, já é atleta, aí é outra conversa. Entendi. Isso somente, né, uma academia, né, um professor, né, com formação, instrução, ele vai recomendar a coisa certa. Isso. O ideal é passar por uma avaliação, né, analisar caso a caso para estar dando início. Entendi. Não tem aquela ficha pronta. Né? Realmente cada caso é um caso. Cada corpo é um corpo, cada mente é uma e cada caso tem que ser avaliado. Agora uma pergunta bem bacana, que você vai gostar, né? São dicas. Fernanda, quais dicas você tem para quem está nos assistindo para como começar, né, melhorar a imunidade através do esporte, que é a musculação? A pandemia trouxe, além da questão do Covid em si, uma outra questão que é o home office, né? As pessoas elas estavam acostumadas a sair de casa, a socializar, a se movimentar mais, né? E agora a maioria das pessoas estão trabalhando de casa em frente a um computador. E também a depressão. Então são 2 fatores que aumentou muito na pandemia. Então a dica é: procure um profissional sério, procure o que você gosta de fazer, principalmente para tratar a questão da depressão, porque o exercício físico ele não atua só no nosso físico, mas muito no nosso psicológico, e esse é o foco. Procurar o que você gosta e procurar uma orientação adequada para começar a fazer o que você gosta. Entendi. Então a melhor dica, de fato, é ter o equilíbrio, o físico e o mental. Exatamente. Né? Você procurar uma pessoa de sua confiança, um esporte que você goste e seguindo as restrições, né, os protocolos aí, né, para não ter uma contaminação. Seja numa academia, numa parte de musculação ou qualquer outro esporte, no caso, por exemplo, uma zumba ou um muay thai. Exato. Sempre com os protocolos, né? E tem uma gama imensa hoje de modalidades. Qualquer coisa que a pessoa fizer relacionada ao que ela gosta e tem prazer em fazer, vai dar mais resultado. Entendi. Não, perfeito, bacana. E falando em resultado, foi bem interessante como você inovou bastante nessa pandemia. Eu queria que você falasse um pouco como o Estúdio F fez a diferença para os alunos. Vocês fizeram aulas online, você comentou um pouco agora sobre isso?
Então, o nosso público, Navarro, ele é um público um pouco mais, ele carece um pouco mais de atenção, porque nós atendemos objetivos específicos. Então, nós temos muitos alunos idosos, alunos com traumas, alunos que sofreram AVC. A aula online eu achei maravilhosa. Para o nosso caso, não funcionou muito por essa questão. Como a gente precisa ter um contato mais próximo, a gente tentou inovar muito com aulas ao ar livre. Foi uma coisa que funcionou muito bem. Não, bacana. Então, vocês inovaram com aulas ao ar livre, seguindo o distanciamento, tudo certinho. Isso. Então, teve muita gente que não precisou parar. A gente conseguiu atender ao ar livre, poucas pessoas online, e conseguimos dar conta de não deixar nenhum aluno, que ano passado nós ficamos 5 meses fechados, né? Então, é muito tempo para uma coisa tão importante, que é a saúde. Entendi. Lembrando que para melhorar a saúde na vida, nós temos que ter, além do esporte, como uma prática regular, como já foi dito aqui, né, uma dieta ali balanceada, né, você falou da parte da depressão, então você tem que estar com o sono também regular, são várias coisas que vão escadeando, né, para uma melhoria na imunidade, né? Exatamente. Qualidade de vida é muito subjetivo, né, então a gente tem que buscar, não é uma coisa só e não é uma regra. Buscar o que se adapta melhor para a melhoria da nossa qualidade de vida, incluindo alimentação, descanso, sono, atividade física. Não, bacana. E o importante é o papel do esporte, seja ele ao ar livre ou dentro de uma academia, né, para combater a depressão, que é uma coisa que realmente aumentou bastante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, assim, o equilíbrio que você mencionou é muito importante, do físico e do mental, né? Tem que estar totalmente equilibrado. Exato. Essas coisas, né? Porque não adianta você estar com o físico ok e a cabeça não está tão bem, né? Então, aí seria na parte, além do exercício físico também, né, se for o caso, né, passar com psicólogo, né, e tudo mais. Isso, e nem é possível, porque quando você não está com o psicológico equilibrado, o físico acaba não respondendo. Então, as duas coisas trabalhando juntas. Sempre juntos. Não, bacana. E fora a inovação da FF, né, tem alguma dica aí escondida na manga para passar para os nossos assistentes? Acho que não tem mágica, Navarro. A minha dica seria disciplina. Entendi. A melhor dica, então, é a disciplina. É a disciplina, porque todo mundo teve a sua rotina totalmente revirada depois da pandemia. Então, se a gente não tiver disciplina e achar o eixo de novo, a gente não consegue retomar nada. Não, perfeito. Então, vamos lá, Fernanda. Então, qual é, para encerrar com chave de ouro, a sua mensagem para quem está nos assistindo agora no programa Saúde é Vida? Acho que a minha mensagem é aquela mensagem clichê e super importante. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença depois. Então, são escolhas. A minha mensagem principal seria essa: qual que é a sua escolha na atualidade, diante de tudo que a gente está passando? É sobreviver, além de sobreviver de uma forma saudável diante de tudo isso, ou deixar para depois? Acho que esse é o principal recado. Não, perfeito. Melhor cuidar da saúde agora do que... Prevenção. A prevenção, saúde preventiva. Né? Começar a fazer exercício físico, sair da comorbidade, do sedentarismo, né? Começar uma prática de exercícios para lá na frente, né, não prevenir alguma doença que possa acontecer. A prevenção é sempre o melhor caminho. A prevenção sempre é o melhor caminho. Essa é a dica de ouro. Essa é a dica principal. Espero que você tenha gostado de rever essa excelente entrevista com a Fernanda Lima. E não saia daí não. Depois dos comerciais, temos muito mais com a psicóloga Helena Bassi. Olá pessoal, sou o Rodrigo, sou gestor aqui da distribuidora de cimentos Tio Rode. É com enorme prazer que eu venho apresentar a nossa empresa para você. Pessoal, aqui está a Bela do financeiro, tá? A Patrícia do comercial, para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Venha conhecer a Sanari, localizada na Rua Oswaldo Cruz, 389, em frente ao Ponto Cidadão. Conheça o Dr. Sanari, médicos e exames para todos,
sem mensalidade, sem taxa de cartão. Teste rápido para a Covid-19, PCR, exames de sangue e muito mais. Clínico geral, ginecologista, oftalmologista, psicólogo, agende agora! Olá, Helena, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Sente, por favor. Lembrando que nós estamos seguindo todas as recomendações da OMS, né, mantendo o mínimo 1,5 metro de distância, passando o álcool gel, higienizado, o estúdio está totalmente higienizado, né, então nós podemos tirar as máscaras. Helena, eu agradeço imensamente aí, né, você ter aceitado o nosso convite, você que é uma psicóloga com mais de 20 anos trabalhando na saúde mental, né, com especialista aí em mediação de conflitos. E eu gostaria de saber com você, nesse tempo de pandemia, né, de Covid-19, qual é a importância, né, de um psicólogo, um profissional de psicologia para combater a Covid-19? Olá, Tiago. Olá, pessoal. Bom, esses tempos realmente são muito diferentes, né? Ninguém estava preparado para o que iria acontecer agora, né? Uma pandemia era uma novidade. E não tem como, né, pensar que esse isolamento, essa nova rotina não afeta o emocional das pessoas, né? Uma das frentes que eu atuo é a questão de conflitos, né? Mas tem outras coisas que também estão muito presentes na pandemia, que é, por exemplo, a questão da ansiedade, a questão da depressão, né? A gente sabe que a questão dos conflitos também está presente, agora com as pessoas em casa, casal em casa, começam as brigas com vizinhos, né? Então, está tendo uma adaptação, tendo que ter uma adaptação muito boa. E aí que entra a questão do papel do psicólogo, né, do terapeuta, ajudando a pessoa a lidar com todas essas questões, né? A ela trabalhar, poder ajudar a se reinventar para ela dar conta, né, dessa nova realidade. Entendi. Então, o papel do psicólogo, na sua opinião, é para ajudar nessa adaptação, né, ao novo normal que o Covid-19 trouxe em nossas vidas, né? Para buscar algum equilíbrio mental, que é de grande importância para a nossa saúde, correto? Isso. É uma melhor forma de enfrentar as situações que as pessoas estão vivendo, né? A pandemia, ela trouxe muita coisa para a gente, né? A questão da incerteza de como é que vai ser o futuro, né? Ela trouxe para a gente a questão de que a vida, ela é infinita. A gente tem muito esse hábito de deixar para depois. No futuro, mais para frente eu vou fazer, né? E agora, a gente está enfrentando uma situação em que a gente não sabe mais qual que é o futuro, né? A gente não pode sair, a gente teve que mudar muito a nossa rotina, mudar muito os hábitos, né? E um profissional, ele vai ajudar a pessoa a ela se reestruturar, né? A ela encontrar novos caminhos, novas respostas, né? Porque possivelmente nunca mais, né, a vida vai ser como ela era. Então, Helena, você estava falando sobre adaptação, né, do que o Covid vem nos forçando a nos adaptar de fato, né, para buscar um equilíbrio mental. Para isso que precisa fazer uma terapia, buscar um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, né, que venha nos ajudar a nos adaptar ao novo normal, né? E, na sua opinião, como nós podemos fazer isso? Bom, primeira coisa, assim, você tem que ficar muito atento ao que está acontecendo com você, quais estão sendo os sintomas, né? Você ou, às vezes, uma pessoa próxima, você percebe que ela está mudando os hábitos. O que acontece? As pessoas estão ficando extremamente ansiosas, extremamente depressivas também, né? Entendi. Então, a ansiedade, ela causa uma depressão, né? Então, a depressão realmente é péssima para a saúde. Então, como a gente consegue pegar a causa, né? Como a gente consegue começar a saber que eu estou ficando mais ansioso antes de chegar numa depressão? Então, é o que eu falei. Na verdade, você vai começar a perceber que você começa a perder o prazer nas coisas, né? Em fazer as coisas que você sempre fez. Não tem mais gosto de fazer coisas que você sempre gostava. Você começa a não enxergar saída para os teus problemas, começa a ficar com muito medo, né? Isso é bem comum, medo por coisas que possam acontecer, medo pela saúde tua, pela da tua família, pelas questões financeiras. Quando você percebe que isso daí está acontecendo,
que você não está conseguindo ter a tua rotina normalmente, é nesse momento que você precisa procurar a ajuda de um profissional. Por quê? Porque você pode pensar assim, não, mas aí eu converso com meus amigos, tal. Só que um profissional, ele tem uma visão diferente, né? O profissional, ele vai ter uma escuta ativa, que a gente chama, né? Ele vai ouvir o teu problema, prestar atenção no teu problema e não dar conselho, não ficar falando o que você tem que fazer, né? Porque é muito comum que a pessoa, na melhor intenção de te ajudar, você vem contar um problema e ela se sente na obrigação de dar uma resposta, né? E aí ela acaba tomando partido, direcionando as falas dela ou direcionando o que ela vai te dizer ao que ela pensa, ao que ela sente, né? E é muito comum nesse caso, às vezes a gente acaba desfazendo do sentimento do outro. Então, por exemplo, se eu estou muito mal, eu chego e falo assim, Tiago, eu estou mal porque aconteceu alguma coisa comigo. Você, na melhor das intenções, fala para mim assim, Helena, isso não é nada. Entendi, né? que o primeiro passo é a negação, né, normalmente. Não, normalmente para mim é apoiar. Você fala assim, não, isso daí não é nada, né? Vai passar. E o que acontece? Para quem está falando, eu enxergo assim, o Tiago não está me entendendo, né? O problema é sério para mim. E eu fico com aquela impressão de que você não está dando a devida importância para aquilo, né? Entendi. E todo mundo faz ainda isso. Mais, né? E a pessoa faz a melhor das intenções, né? Quando você vai com um profissional, o profissional ele vai te ouvir em primeiro lugar, né? Ele vai entender que o problema, não importa o que é isso que você está passando, é para mim, né? Ele vai entender que para você isso tem um significado e vai trabalhar em cima daqueles significados, né? Para que você consiga entender, né? Que eu falei, nem sempre você vai ter a solução para o problema, né? A gente não controla tudo, mas se você não conseguir solucionar o problema, ao menos você vai aprender a conviver com ele de uma forma que te cause menos sofrimento, né? E é essa que é a ajuda que o profissional vai te dar, né? Mostrar que existem outros ângulos para você enxergar a situação, né? Quando a gente está mal, quando a gente está depressivo, a gente tende a enxergar que está tudo ruim, está tudo errado. Então a gente se foca naquilo que falta, né? E a gente deixa de enxergar todas as coisas boas que a gente vive, todas as coisas boas que a gente conquistou, né? Então é aí que o profissional pode te ajudar, é aí que o profissional entra. Entendi. Então, primeiro passo, né? Eu estou muito ansioso, eu começo a ficar desmotivado, né? Pensando mais nas preocupações futuras do que nas soluções presentes. Então, comecei a ficar desmotivado, vou dar meu exemplo, eu gosto de fazer academia. Aí eu não consegui treinar porque eu estava desmotivado, eu estou ficando desgostado disso, né? Então, por que eu não estou motivado a treinar se é uma coisa que eu gosto tanto? Porque a minha cabeça, meu equilíbrio mental não está me ajudando no meu equilíbrio físico. Então, nós temos que nos conhecer, né, para saber, de fato, eu acredito não sei se você concorda comigo, que nós temos que nos policiar para entender por que eu estou motivado, por que eu estou ficando preocupado e ser humildes para procurar ajuda, né, ajuda de profissionais qualificados, né, para fazer um equilíbrio mental, mas não com uma resposta, igual você mesma falou, uma resposta na lata, né, digamos assim, bem no português claro, né, mesmo você sendo chilena, nós temos bastante isso no Brasil, que é na lata. Então, assim, uma conversa mais amigável, de fato, um amigo sempre vai querer amenizar a situação, né, amenizar o problema e não vai entender o macro na situação como um todo, né, uma visão mais periférica do que está acontecendo. Então, para isso é de grande importância um psicólogo, uma psicóloga formada, especializada, para não te fazer solucionar o problema naquele instante, mas te fazer enxergar soluções que podem ser, né, graduativas, passo a passo, ao longo prazo, para combater uma ansiedade que pode sim, né, causar uma depressão. Uhum. E eu queria saber também, né, da sua opinião sobre a ansiedade, a que estágio ela pode, de fato, ser controlada para evitar uma possível depressão. Então, olha, para você saber como é que está a tua situação, é importante que você procure esse profissional. Esse profissional, ele vai ter condições de avaliar como é que você está. É bem comum casos
Olha, quando você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que se preocupa demais com as coisas, por exemplo, nem sempre isso é patológico. Então aconteceu, você teve uma perda, né? Agora uma coisa bem comum. Perdeu um familiar, você está triste. Então não tem que confundir o que é uma ansiedade normal ou do que é uma ansiedade patológica, né? Não tem que confundir o que é uma tristeza com o que é uma depressão, né? Quando é uma tristeza, ela dura um curto período de tempo, ela tem uma causa que você consegue identificar, né? A ansiedade é a mesma coisa, né? Ela vai ser patológica a partir do momento em que isso atrapalha a tua vida, a partir do momento em que você começa a não se relacionar bem com as pessoas, porque elas não fazem aquilo que você quer. A partir do momento que atrapalha a tua vida social, a tua vida familiar, o teu trabalho, começa a te tirar o sono, aí sim é uma questão patológica. Na hora em que você procura o psicólogo, ele vai poder te orientar. É bem possível, nos casos mais severos, que você seja encaminhado para um psiquiatra, né? Então, o que é? Existem 3 pontos, na verdade. O psiquiatra, ele vai te dar um medicamento, que ele vai abafar o sintoma. Às vezes você está tão desmotivado, a gente escuta muito, né? Pessoas que estão tão mal, que, por exemplo, não conseguem levantar da cama, param de se alimentar, não tomam um banho, né? Então, chega num ponto que aí é muito crítico. Aí, o que você vai fazer? Encaminha essa pessoa para um psiquiatra, ele vai dar um remedinho que vai aplacar o sintoma, vai fazer com que ele se sinta mais leve, né? E aí, sim, a pessoa vai poder trabalhar aquilo que a gente vai fazer na terapia. Entender quais são as causas desses problemas que eu estou tendo, né? Então, a pessoa vai poder dizer, a pessoa vai poder chegar, né, naquilo, o que está me fazendo mal. Não adianta eu te dar um remédio, você tomar um remédio, você fica bem, isso é muito comum, né? A pessoa vai te procurar, ela vai no psiquiatra, ela toma o remédio, ela fica se sentindo bem e pronto, interrompe a terapia. Só que o que acontece? Quando ela vai tirando o remédio, o problema volta. Porque, na verdade, ela não chegou no que estava afetando, né? O que eu falo, na verdade, tem gente que ainda tem vergonha de procurar o psicólogo, fazer terapia, né? Pensar é coisa de louco, né? E não é, né? É uma necessidade da gente se conhecer mais. Só que é pra gente muito corajoso. Porque você tem que estar disposto a colocar o dedo na ferida. Entendi. Acho que a ideia é bem isso, é uma ferida de verdade. Quando você se machuca, se você tiver medo, não vou limpar porque dá dor, então você passa só um paninho, passa um algodãozinho, a sujeira vai ficar lá. Ela não vai cicatrizar nunca, né? Então, quando você vai num psicólogo, você tem que estar disposto a ir fundo nas suas dores. Sabe aquilo que você não conta para ninguém? Aquilo que você nega até para você mesmo? Você vai ter que falar sobre aquilo. Porque aí sim você vai conseguir superar o problema, né? Falei aquelas coisas, aqueles segredos, porque a gente, hoje em dia, né, nesse mundo que a gente vive, todo mundo vive de aparências. As pessoas entram nas redes sociais e ficam sofrendo, né? Porque todo mundo parece que é mais feliz do que a gente, todo mundo é mais bonito do que a gente, todo mundo é mais bem-sucedido do que a gente, e a gente começa a se sentir um lixo, né? Eu não sou nada, né? Então, é importante que a gente se abra e que a gente entenda que a rede social não é realidade. A rede social não é vida real. Por exemplo, né? Você posta uma foto tua onde você está descabelado, onde você saiu tudo torto? Não, né? não posso. A gente não posta, a gente quer sair bem na foto, né? Não é só você, é todo mundo, né? Então, é aquilo, a gente tem que entender que aquilo não é a realidade. Na verdade, assim, foi um momento, ele teve coisas legais? Teve, mas todo mundo tem problemas. Ninguém tem uma vida perfeita, né? Se não fosse assim, por exemplo, você não ia pensar, tipo, um Whindersson. É rico, tem tudo. Por que entrou em depressão? Aquelas modelos lindas, maravilhosas, que sofrem de anorexia, de bulimia, elas são lindas, elas são bem-sucedidas e elas só acham defeitos nela. Então, todo mundo tem problema, né? E a gente tem que ter muita coragem para a gente reconhecer, eu não estou bem, entender o que me deixa mal e procurar essa ajuda. E é aí que o psicólogo vai te ajudar. O que você sente em cada situação? Uma coisa que eu aconselho, né, para os meus clientes é, por exemplo, assim, quando você ficou muito chateado com alguma coisa, escreve, né? Passa a observar, a entender, né? Que sentimentos que as coisas me trazem. E aí, você sozinho, quando você passa numa situação que te deixou muito chateado,
você consegue parar e pensar, não, peraí, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? E aí você consegue avaliar, né? Se aquilo que você está sentindo é real ou se realmente é decorrente de outras coisas que estão te afetando. Não sei se ficou claro. Não, ficou claríssimo. Eu só gostaria que você falasse pra gente, né, para quem está nos assistindo, o que é patologia? Que as pessoas falam patológico, daqui a pouco eu vou jogar no Google e não é essa a intenção. Então, uma profissional mais que capacitada para falar a diferença de uma patologia ou não. Só para ficar claro para as então, pessoas que estão desculpa, né? A gente está acostumado a falar, então pensa que todo mundo entende. Bom, a gente fala que uma patologia, quando a gente fala uma patologia, a gente está se referindo a uma doença. Certo. É o que eu falei, tem coisas que são naturais. Ah, você, por exemplo, está desempregado faz um ano. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Você vai ficar ansioso. E é perfeitamente normal. Então, patologias são É situações... doença. Não, patologias são doenças. Patologia é doença. Certo. Porque eu estou falando assim, tem coisas que são normais. Quando a coisa extrapola a normalidade, né? Por exemplo, o que eu falei, você fica ansioso com tudo. O que eu vou fazer de almoço amanhã? Isso vira um problema. Uma coisa que te deixa tensa, uma coisa que te deixa, que não te deixa viver tranquilamente, aí já é uma doença, uma patologia. Entendi. Né? Então... Agora, tem situações que saem do corriqueiro, que é normal que você fique nervoso. Né? Certo. Então, no caso, uma situação normal. Eu fiquei ansioso por uma entrevista de emprego. Ok, normal. Se eu ficar ansioso por coisas naturais, fiquei ansioso para fazer o que eu vou fazer no café da manhã, fiquei ansioso para um almoço, a ansiedade começa a se tomar conta da pessoa, de fato, aí se torna uma doença que se torna uma patologia. É isso? Isso. Na verdade, patologia é sinônimo de doença. Certo. Então, patologia é sinônimo de doença. Então, não quer dizer que você está ansioso para uma entrevista de emprego que você está doente. É uma coisa natural. É uma coisa natural. Certo. É óbvio, né, que tem pessoas que têm um autocontrole melhor do que outras, né? Então, tem gente que vai ficar muito nervosa e tem gente que vai ficar mais tranquilo, né? Tem gente que o tempo inteiro está preocupado, achando que tudo pode dar errado, né? Então, isso daí faz muita diferença, né? Para a gente superar isso, é importante que a gente tenha um pensamento positivo. Não só pensamento positivo, né? Que pensamento positivo não soluciona os problemas. Ações positivas. Então, assim, por exemplo, se eu acho que eu vou vir conversar com você e eu vou ficar muito nervosa, então, por exemplo, eu vou me alimentar de uma forma leve antes de vir aqui, né? Eu não vou comer uma feijoada, não vou comer uma coisa pesada que possa me fazer passar mal. Então, assim, eu pensar, não, vai dar tudo certo, mas fazer tudo errado... Não adianta. A chance de dar errado é grande. Entendi. Então, assim, a gente toma certos cuidados e deixa a vida acontecer. Entendi. Deixa fluir naturalmente. Deixa fluir naturalmente. Não, é bacana. isso mesmo. Para falar um pouco mais de como você pode combater uma ansiedade, combater uma depressão em tempos de pandemia. Bom, então, é importante que a gente mude algumas coisas, né? Por exemplo, não se cobre para que sua vida seja igual como era antes, né? Ai, mas eu era super produtiva, hoje em dia eu não sou mais. Mas tudo mudou, né? Tudo mudou, que eu digo, né? As pessoas já não estão mais trabalhando presencialmente. Quem trabalha presencialmente não trabalha em período integral. Aqueles contatos que você tinha, você já não está tendo mais com mais frequência, né? Então, não se cobre, né? Para essas pessoas que sofrem daquela ansiedade, viva um dia depois do outro, né? Eu falei, a pandemia, ela mostrou para a gente que a gente não tem controle sobre tudo, né? Então, assim, pensa, né? Lista aquilo que é importante, e prioriza, veja o que é mais importante. Tem muita coisa que realmente não tem jeito. Não depende, não está nas tuas mãos mudar. Então, se não está nas tuas mãos mudar, então você se preocupa com aquilo que você pode mudar, né? Aquilo que você não pode, você vai ter que aprender a lidar, né? Por exemplo, então, você perdeu um ente querido, você não tem como trazer esse ente querido de volta. Então, como é que vai ser a minha vida daqui para frente, agora que eu não tenho mais essa pessoa do meu lado? Né? Eu tinha feito planos, então tudo bem, então agora você vai mudar os planos, né? Isso é super importante, né? A gente tem que aprender a viver hoje, a dar valor para as pessoas hoje, para as situações hoje, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Cuida de você, né? Não fica em casa o dia inteiro naquele pijamão, né?
Porque é uma coisa que desmotiva, né? No começo da quarentena, ainda a pessoa falava, não, tô de férias, né? Eu fico em casa o dia inteiro, é pijamão, é chinelo e tal. Só que isso daí vai te desmotivando, você tem que se sentir bem. Você tem que se sentir uma pessoa bonita, uma pessoa interessante, né? Então, assim, você tem que manter hábitos saudáveis. Então, tem um horário para acordar, tem um horário para fazer as refeições, tem um horário para dormir. Porque isso vai fazer com que você se sinta melhor, né? Então, cuidar da saúde. O que é cuidar da saúde? Fazer atividade física. Ah, mas eu ia na academia. Tudo bem, você não precisa ir na academia. Vai fazer uma caminhada ao ar livre. Uma coisa que não te exponha, né? Cuida da tua alimentação, né? Não é porque eu estou em casa o dia inteiro que eu não posso comer qualquer coisa, né? Se alimenta de uma forma saudável, né? Eu não sei se você sabe, mas assim, a alimentação por si só, ela pode te trazer vários problemas, né? Tem alimentos que são estimulantes, que para quem é agitado não é legal. Tem alimentos que acalmam, né? Que te trazem uma sensação de calma um pouquinho mais, né? Então, assim, crie novos hábitos. Talvez coisas que você nunca fez, mas que são importantes. Então, por exemplo, fazer meditação, fazer relaxamento, né? Respiração diafragmática, a gente fala que é aquela respiração que você faz com o estômago, né? Você enche a barriga, né? Normalmente, o que eu falo isso para quem tem síndrome do pânico, por exemplo. Quando vem aquela crise, né? A pessoa fica muito desesperada. A pessoa tem aquela sensação de que ela vai morrer. Ela tem aquela sensação de que ela está que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, nesses casos, o que eu falo para a pessoa? Respira, né? Quando fala conta até 10, tem uma lógica científica, não é só, né, sabedoria popular. É assim, na hora em que você repara, se você fizer aquela respiração que eu falei diafragmática, então você inspira lentamente em 3 vezes e solta em 4, entendeu? Então solta bem devagar. O que acontece? O teu cérebro vai se oxigenando, né? E aí você começa a funcionar melhor, entendeu? O cérebro fica oxigenado, o ar entra e você consegue pensar melhor, né? E aí você consegue relaxar. E nessa hora em que você está mais calmo, que eu falei, é quando você vem para a parte racional. Eu estou com medo eu estou com uma sensação de morte. Tá, quais são os perigos reais que estão à minha volta que podem fazer com que eu morra? E aí você começa a pensar, não, então isso daí não vai acontecer, isso daqui não vai, e você começa a se acalmar. Então, uma dica de ouro que você mesma disse é a respiração. Uma pessoa que está sofrendo de uma crise de pânico, né, uma crise de ansiedade muito forte, que possa pensar que ela pode morrer, né, é quando começar a controlar a respiração para evitar uma taquicardia, acelerar o metabolismo, e assim ela voltando para a realidade, visualizando, né, que ela está segura, protegida, e voltando para um equilíbrio, né, mental, que nessa hora eu acredito que não tenha, é o famoso, né, está psicológico abalado, né? Então, nesse momento, fora a respiração, como uma pessoa que esteja sofrendo de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela pode procurar recursos, né, algumas dicas de ouro para combater isso? Então, Tiago, é o que eu falei, na verdade, tudo isso é um processo, né? Por isso que a pessoa vai na terapia. Porque na terapia, o terapeuta, né, o psicólogo, junto com a pessoa, né, vão treinar ferramentas para encarar esse momento. É o que eu te falei, o mais importante é ser racional naquela hora, né? Se eu estou na minha casa, se eu estou no conforto, eu estou correndo um risco agora? Não. Na verdade, o que eu falei, o vírus está aí. Então, assim, eu vou tomar os cuidados, né? A gente está a uma distância segura, a gente higienizou com álcool, a gente utiliza máscara quando a gente se aproxima. Então, eu tenho que estar tranquila de que eu estou fazendo as coisas necessárias, né? E que o risco real, de momento, ele não existe, né? É óbvio que a gente não pode ficar abusando, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, não tem como você garantir, não, faça isso que o Covid não vai te pegar. Mas é óbvio, por exemplo, assim, tem muitas pessoas, não sei se você sabe, mas assim, em muitos casos, por exemplo, a hipertensão, ela tem fundo emocional. E a gente sabe que esse é um dos agravantes do Covid, né? O Covid pega numa pessoa que não tem nenhuma comorbidade de um jeito, mais leve. Agora, quem tem comorbidade corre muito mais risco, né? Então, se você tratar o teu emocional,
muitos dos problemas físicos, né, que poderiam piorar o Covid, eles acabam não ocorrendo. Então, um tratamento, né, com um psicólogo, de fato, nesse tempo de pandemia, né, com o Covid-19, é muito importante, porque o nosso psicológico reflete o nosso físico, certo? Com certeza. Então, como você disse, muitas comorbidades, né, causadas aí por estresse, né, que é um desequilíbrio emocional, pode refletir numa hipertensão, numa pré-diabetes, se você não tiver uma alimentação saudável, não fazer uma prática de exercícios físicos. Então, praticamente, né, toda nossa saúde em si é um equilíbrio físico e mental, certo? Então, com certeza. você tratando o emocional, isso vai ajudar muito no seu físico também, porque um não caminha sem o outro, né? Um complementa o outro de fato. Então, eu acredito que, como você disse, né, eu concordo plenamente, que um tratamento com psicólogo, né, seja online, né, para não ter uma aproximação, ou no consultório que siga todas as orientações da OMS, 1,5 metro de distância, álcool gel, uso de máscaras e tudo mais, né, possa ajudar a combater o Covid-19 nesse tempo de pandemia, e que isso só vai fortalecer as pessoas, né, para tirar esse medo, né, como você disse, o vírus está lá fora. Mas se eu tiver com uma alimentação balanceada, se eu estiver fazendo exercício físico, se eu estiver tratando as minhas ansiedades, buscando tratamentos, mas não tratamentos imediatos, né? Nós somos muito imediatistas, né? Que é tudo para pronto. Mas tem que pensar um tratamento a curto, médio, longo prazo, ainda mais agora, né? Que é uma nova realidade, em tempos de adaptação, um profissional de psicologia vem para nos ajudar a isso. Para tratar coisas que já estavam ali antes do Covid, né? Que estão se refletindo agora em tempos de Covid. Então, eu acredito, vocês concordam comigo, que agora um psicólogo ele vem para fortalecer ainda mais as pessoas, né? Para ter essa coragem de enfrentar nossos medos, né? Nossas realidades, nossa realidade atual, para pensar no futuro, mas não pensar um futuro afobado, ansioso, né? Mas um futuro planejado. Com certeza, com certeza. Eu acho que assim é super importante isso, né? Outra coisa, a pessoa precisa, quando a pessoa entra numa depressão, que eu falei, ela começa a enxergar tudo errado, ela só enxerga aquilo que não está dando certo. É importante que a gente, mesmo estando no confinamento, mesmo estando nessa situação, que a gente não perca os propósitos de vida, que a gente tenha sonhos, né? Porque é isso que vai motivar a gente pensar, não, eu tenho que me cuidar, eu quero sair dessa, né? Você tem que ter sonhos, você tem que ter alguma coisa por que lutar. Então, assim, eu quero ficar bem por mim, quero ficar bem pela minha família, né? E o que eu falei, garantia, na verdade, garantia de vida a gente nunca tem. E a gente não tem, antes da pandemia a gente não tinha, né? Posso sair daqui, ser atropelado e pronto, já era. Então, todo dia a gente tem que viver bem, né? A gente tem que se sentir bem. A gente tem que fazer coisas que são importantes para a gente. Porque isso daí que vai garantir a nossa saúde emocional, né? Que eu falei, a ajuda profissional é super importante, porque às vezes a pessoa está tão mal que ela sozinha não consegue enxergar outros caminhos, né? E aí o profissional vai ajudar a tirar aquelas vendas, né, que impedem a pessoa de enxergar outras possibilidades. Uma coisa importante é assim, a pessoa fica bem com as escolhas que ela faz. Não tem o certo, não tem o errado. Então não é porque o Tiago leva esse tipo de vida que esse tipo de vida é o ideal. Não é que isso vai dar certo para mim, né? Eu tenho que encontrar o meu caminho e me sentir bem com aquilo que eu escolhi para mim. Aí se você vier e falar para mim, Selena, mas está errado. Eu já pensei, eu me conheço, eu fiz todo aquele trabalho de autoconhecimento e eu sei que racionalmente eu fiz a melhor escolha para mim. Então, quando você vem criticar, quando as redes sociais falam que eu estou longe daquele padrão, longe daquilo que se espera, eu consigo sentir não, mas eu sei por que eu estou aqui, né? Eu sei por que eu estou desse jeito. Isso faz toda a diferença, né? Na verdade, trabalhar a autoestima da gente. Né? Eu falei, não fica de pijama o dia inteiro. Trabalha a tua autoestima, porque a autoestima ela funciona como um escudo, como uma couraça. As coisas que vêm de fora, se você estiver bem com você mesmo, elas não te atingem. Elas te atingem menos. Você consegue ficar bem. Não, bacana.
Então, começando a trabalhar uma autoestima, né? Literalmente, não ficar de pijama. Sou de home office, mas deixei de me cuidar, deixei de fazer academia, porque para mim está bom. Isso, a curto prazo, né? Ainda mais agora que a pandemia já passou de 1 ano, isso pode estar afetando, né? De fato, me sentindo feio, me sentindo gordo, né? Estou fora de alguns padrões que ficam mais inalcançáveis, né? Ficam distintos da minha realidade. Então, um psicólogo ele vem nos trazer para a nossa realidade, para buscar, de acordo com o que nós queremos, né, do que nós gostamos, né, uma realidade melhor, conseguir visualizar, né, sair do cabresto, conseguir visualizar o todo, né? Realmente, hoje está assim porque eu estou fazendo esse tipo. Se eu fizer diferente, pode ter uma realidade diferente. Né? Aquela frase, não adianta fazer tudo igual e esperar resultados diferentes. Com certeza. Certo? E eu gostaria que você, né, deixasse uma mensagem motivacional para nossos telespectadores. Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que não percam as esperanças, né? Não é porque a gente está passando por essa situação toda que a gente não pode sonhar, que a gente não pode querer coisas melhores, que a gente tem que deixar de se cuidar, muito pelo contrário, né? Parem de olhar as redes sociais e de se cobrar de querer ser como a mídia fala, né? Treina o autoconhecimento, tenta saber o que é importante para você e vive dessa forma, né? Da forma que é melhor para você, né? Não se cobre por sonhos que não são teus, né? Procura ajuda se você sentir que realmente esses sintomas, essa tristeza, essa falta de vontade de viver está tomando conta, procura uma ajuda, né? Esse isolamento, ele é um isolamento físico, mas a gente pode fazer uma videochamada, encontrar com os amigos, dar umas risadas, né? Não fica vendo só aquele noticiário que traz notícia ruim, aquele filme de terror, né? Vê coisa que seja leve, coisa que te traga um bem-estar, uma leveza. Porque com certeza isso daí já é um primeiro passo. E não tenha vergonha de procurar ajuda, né? Eu acho que nesse sentido, acho que a quarentena até que ajudou. As pessoas, elas estão conseguindo admitir quando precisam ajuda e elas estão procurando, porque não sou mais eu o problema, né? Agora é geral. Então, assim, procure ajuda, porque com ajuda, com certeza você vai sair dessa situação. Bacana, Helena, concordo plenamente. Né? Nós temos que ver coisas boas, né? Visualizar, querer ver, né? Que a realidade não é só isso, não pensar só na parte negativa, mas de fato tem muita coisa boa acontecendo também, né? Com toda essa pandemia, o que melhorou na minha vida? Me aproximei mais da minha mãe, me aproximei mais do meu filho, né? Coisas boas que vem acontecendo. O home office fez eu vivenciar o crescimento dos meus filhos, por exemplo. Então nós temos que, com a ajuda de um profissional, um psicólogo, uma psicóloga qualificada, né, que vem nos ajudando, de fato, a melhorar essa visão, né? O que a pandemia melhorou na minha vida? Então, concordo plenamente e não ficar só se apegando a essas notícias ruins, mas que nem vários programas bons aí que vem trazendo boas notícias para você, que nem o nosso, Saúde é Vida. E para continuar o Outubro Rosa, no sábado que vem, teremos 2 entrevistadas trazendo a importância do treino para mulheres. Muito obrigado e saúde é vida! É com essa frase que nós começamos nosso programa Saúde é Vida. Tá, vamos lá. Até a gravação deste programa, foram curados mais de 12 milhões de pessoas e 800 mil... Tem que falar o 1000 antes do pessoas. E também proprietárias do Estúdio F. Morri! Vai. 3, 2. Logo a paz. Cardiovascular? Cardiovascular.